chegou a turma aí, filmadora, porque o Maurício vai gravar e ele tem um Facebook, né? Isso. Depois ele anuncia o Facebook dele para vocês, se quiserem rever esta e outras palestras, é só entrar no Facebook, tá? Não sei se vocês já fizeram alguma oração. Não? Então vamos tentar fazer a nossa prece de abertura, levando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Preparando-nos para a reunião de hoje, rogando a proteção da espiritualidade superior, dos mentores desta casa, dos nossos cosmos, para que a gente tenha uma reunião proveitosa, harmoniosa, e que todos quantos vieram aqui saiamos todos melhores do que quando chegamos. Então, abrimos nossos corações, rogando a proteção de Deus. Vamos fazer uma oração que Cristo nos ensinou, refletimos sobre cada palavra ditada, que elas representam para nós, que responsabilidades elas nos trazem. Pai nosso, estamos nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Close de português aproxima a máquina. Muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesse nosso exercício espiritual. A gente faz exercício para quase tudo, principalmente para o corpo e para a mente. Quem vai fazer um concurso público precisa se exercitar. Quem vai fazer uma maratona precisa se exercitar. Mas nós estamos num concurso e numa maratona espiritual e a gente não pensa em se exercitar no espírito. Então, para todos nós que pensamos nisso e que nos dedicamos a isso na noite de hoje, os nossos parabéns para nós e para aqueles que nos trouxeram pela mãozinha, porque alguns de nós acham que viemos até aqui só pela nossa vontade. Quase nada nessa vida a gente faz sem parceria. Nós temos a parceria de amigos, de amores tão grandes no mundo espiritual que um deles especialmente dedicou 70, 80 anos da vida dele, 90 anos da vida dele ou dela para nos acompanhar. Porque ele conhece o nosso passado, conhece os nossos pensamentos, conhece os nossos sentimentos e sabe até dos principais fatos que estão programados para a nossa vida. Algumas religiões chamam-no de anjo da guarda, outras chamam de espírito protetor. Isso realmente o nome pouco importa. O que importa é que eles estão lá como super especialistas de nós, com pós-graduação, mestrado, doutorado, e a gente pouco ouvido dá para eles e para elas. Deve ter uma passeata próxima na Paulista com cartaz, cartolina, para que a gente passe a ouvi-los, porque como Jesus esteve na terra e a nosso respeito falou assim: eles serão olhos, mas não verão, eles serão ouvidos, mas não ouvirão. Se a gente não ouvia Jesus, é quase um consolo para os nossos anjos de guarda que a gente não os ouça também. Mas não é consolo nenhum para nós mesmos, porque eles estão lá com todo o amor, com todo o conhecimento, com toda a boa vontade para nos auxiliar, e a gente não dá a devida atenção.
Hoje nós escolhemos um capítulo, por assim dizer, ao acaso, desse livro, Grãos de Mostarda, Reflexões para Remover Montanhas, que veio através da gente. E que ele reúne, numa tradição muito cara aos nossos corações, uma tradição dentro do Espiritismo de pequenas reflexões sobre o dia a dia. Um livro pouco conhecido, que se dá pouca importância, mas que é muito caro aos nossos corações, é Minutos de Sabedoria. Vocês lembram desse livro? Um livrinho. Quem olha fala: que valor pode ter um livro tão pequeno? Carlos Rubens Pastorini. E ele ali trazia reflexões, e traz reflexões diárias sobre preciosidades do aspecto do dia a dia. Ele, depois desencarnado, através de Ariston Teles, psicografou o livro Um Minuto com Jesus, que é o mesmo formato, pequenas reflexões, só que diretamente a partir do Evangelho, já que o Minutos de Sabedoria também a partir do Evangelho, só que não cita os capítulos e versículos. É fundamental que a gente consiga enxergar o dia a dia, enxergar no dia a dia lições para a gente. E o capítulo que a gente abriu aqui hoje fala do cinema. Como a gente pode aprender coisa no cinema, não é verdade? Vocês já repararam? Porque tem coisa que irrita a gente no cinema, não tem? Quando você vai... Bom, já de cara tem a questão do celular, que hoje está universal, né? Aquele escuro, tudo preparado para assistir o filme, um monte de luz no seu rosto. Já começa por aí. Mas sempre tem aquelas pessoas que não entendem uma parte do filme, que não pegaram, não conseguiram ler uma cena qualquer e ficam perguntando para a pessoa ao lado. Vocês já pegaram isso? Isso não irrita a gente? Irrita mais ainda, sabe por quê? Porque a pessoa, enquanto está perguntando, ela está perdendo outra cena. Daí ela vai ter que perguntar sobre a cena que ela não pegou porque estava perguntando. E isso acaba quando? Não acaba nunca. Isso tem a ver com a gente? Tem lição a respeito da gente numa cena como essa? Ou é só problema dos outros? Será que nós também, quando assistimos o filme da vida, será que nós, quando estamos no cinema da existência, será que a gente também não se queixa da vida? Vocês conseguem passar um dia sequer sem se queixar da vida? Depois que assiste um jornal, Operação Lava Jato, vocês se queixam de alguma coisa, não? Tem uma música, acho que é da Rita Lee, que ela fala assim: sempre reclamando. Tem gente que fica sempre reclamando da vida. E quando é alguém perto de você, a gente reclama da reclamação do outro. E pode ter certeza que alguém reclama também da nossa reclamação. É muito comum que a gente também não entenda uma parte do filme da vida, que a gente não compreenda alguma coisa e já se queixe, já reclame, já pergunte para o outro e acabe perdendo outras partes do filme da vida. A gente está usando esse exemplo cotidiano, que na verdade esse livro é todo baseado em exemplos cotidianos, porque a gente realmente acredita no Espiritismo, a gente é levado a acreditar que aquela máxima oriental que fala que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, e que Jesus falou também de outra forma ao falar que todos os fios de sua cabeça estão contados. Na minha é fácil, mas para vocês é um pouco mais difícil. Isso quer dizer o quê? Que tudo tem uma razão de ser, tudo tem um motivo, nada é ao acaso.
nós é que nem sempre ou quase nunca conseguimos compreender que recados a vida está passando através de uma doença, através de um parente irritante, de um problema familiar, de um problema financeiro. A gente aqui não consegue entender o que a vida estava querendo dizer com isso. E aí a gente faz o quê? Se queixa, briga com a vida. E enquanto está brigando com a vida, está deixando de prestar atenção nas outras lições, nas outras oportunidades que estão aparecendo, e assim as coisas vão se avolumando. E a gente fica sempre falando, puxa, se naquele tempo eu tivesse prestado atenção. E às vezes isso é com gente, às vezes isso acontece com os nossos queridos, porque é muito comum que a gente deixe preciosidades se perderem na forma de pais, mães, avós, tios. E é bem possível que a essa altura nós já possamos nos queixar: por que eu não dei mais atenção para fulano enquanto estava vivo? Isso não acontece com a gente? Oportunidades perdidas. Quantas oportunidades nós perdemos? Quantas chances nós perdemos na forma de pessoas, na forma de fatos, na forma de situações, que a gente, por não conseguir perceber a riqueza na hora, a vida vai se esvaziando. Eu imagino que uma pessoa ignorante como eu, nesse aspecto, se fosse lá para o norte e passasse por um garimpo de pedras preciosas, eu podia chutar uma pedra preciosa falando: ai, que chata essa pedra no meio do caminho. Porque eu reconheceria uma pedra preciosa em estado bruto? Eu não conheço. Para mim é uma pedra como outra qualquer. E eu podia chutar um diamante, uma esmeralda, uma pedra preciosa. Por que a gente faz isso? Por ignorância. Nós podemos adquirir olhos de ver e ouvidos de ouvir, passar cenas mais comuns da vida no ônibus, no cinema, dentro de casa e no trabalho, e conseguir estar ativo, estar presente, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. É fácil a gente fazer isso? Nós estamos muitas vezes, longe do momento em que nós parecemos estar. Você já conversou com alguma pessoa que o olho dela nunca encontrava o seu, está sempre em outro lugar? A própria postura física, eu estou conversando com ele, eu já fico de lado. Isso quer dizer que estou conversando com ele, mas já estou querendo sair. A gente dificilmente está presente. Às vezes as pessoas esquecem do nosso nome no meio da conversa. Frequentemente a gente hoje em dia conversa com as pessoas assim, ó. Aham. Sei, aham. Não é verdade? Se tiver um aham, você já se dê por satisfeito, porque às vezes nem aham tem. A vida está passando, as oportunidades estão passando e a gente não se mostra capaz de perceber. E no cinema ainda tem gente que começa a prever coisa, principalmente se é filme de ficção, de mistério ou alguma coisa assim, filme de policial. Ele já começa a falar: não, isso é tal coisa, isso é outro chato de cinema. Porque além da queixa, nós temos um problema também de tentar controlar o futuro. Eu sei que aqui não tem ninguém que é ansioso. Alguém se reconhece ansioso aqui? Não, isso praticamente não existe. Mas a gente também perde o presente, prevendo e tentando controlar o futuro. Isso é uma doença quase que universal. Dificilmente alguém consegue aceitar o presente.
a gente quer controlar a vida, controlar o que vai acontecer. Tem uma piada do futebol que é o técnico chegando pro Garrincha e falando assim, mostrando uma prancheta: olha, hoje nós vamos fazer uma jogada assim, você vai por ali, ele vai te passar a bola assim, você vai fazer isso e o outro vai fazer o gol, tá bom? Daí o Garrincha falou assim: tá bom. Quem não conhece futebol ou não é do tempo do Garrincha, saiba que o Garrincha era um mestre da improvisação. Aí quando ele ouviu aquilo tudo, ele só fez uma pergunta pro treinador: escuta, você já combinou isso com o adversário? Por quê? Porque a gente quer controlar tudo, a gente já tem planos para todo mundo. Vocês já perceberam isso? Você vai numa penitenciária, numa maternidade, puxa, é quem está entrando na penitenciária, né? Você vai numa maternidade, na ala particular, você vê na porta de todos os quartos camisas de time de futebol. Por quê? Porque os pais são muito democráticos. Eles aceitam que o filho goste de qualquer time, desde que seja o dele. Depois, a gente já vai programando a vida dos nossos filhos. A gente já quer que ele tenha um bom padrinho. E o bom padrinho que os pais escolhem para os filhos quase nunca é uma pessoa afetiva, uma pessoa cuidadora, uma pessoa que vai estar junto. Bom padrinho é grana. Bons amigos, grana. Bom casamento, grana. Boa profissão, grana. Imagina a cena que eu vivi do filho chegar para você feliz porque conseguiu encontrar a profissão dos sonhos dele e fala assim: mamãe, papai, eu quero ser professor. E aí o que dele é um sorriso, o nosso, por quê? Professor talvez não seja uma profissão honrada, talvez não seja uma profissão importante, talvez não seja uma profissão que ajude a melhorar a sociedade. Será que é por isso que a gente não fica feliz? Claro que não. É porque professor não é uma profissão que dá grana. E assim a gente vai pondo os nossos sonhos, as nossas perspectivas, as nossas utopias de controlar a vida e querendo colocar para as pessoas, para nós mesmos, como se nós soubéssemos o que é melhor. Pois é impossível se pensar em qualquer problema humano cuja solução não passe pela educação. É praticamente impossível. Se você falar de problemas econômicos, ambientais, de saúde, todos esses problemas passam pela educação. É ou não é? E quando os filhos falam para a gente que querem ser professores primários, a gente se desespera. Ou que vai casar com uma pessoa que é professora primária e vai falar: ih, meu amigo, onde estão esses nossos valores? Como é que óculos são esses que fazem a gente ver o mundo de uma maneira tão distorcida assim? Porque Jesus foi claro quando falou: não coloqueis o vosso coração aonde a traça rói, a ferrugem corrói e os ladrões levam. Porque onde tiver o vosso tesouro, lá estará o vosso coração. E mesmo assim a gente continua colocando as nossas utopias, nossos sonhos para os nossos filhos, sempre no dinheiro, sempre na matéria, como se isso fosse tudo. Nós temos inúmeras parábolas do cotidiano que a gente precisava ler, conseguir ler. Por exemplo, um empresário brasileiro recentemente colocou para si mesmo uma meta de ser o homem mais rico do mundo. Ele se celebrizou também por colocar uma coleira na sua esposa. Não é uma coisa bonita? Colocar uma coleira na sua esposa. Também se celebrizou pelo protesto que ele teve
contra um ciclista que arranhou o carro do filho dele. Tá certo que o ciclista morreu, mas riscar o carro do filho dele, que estava em alta velocidade e que matou um ciclista, foi um absurdo. Sabe quanto tá? Tem que costurar e consertar lá o carro do, sei lá que marca que era. Que valores são esses? Que vida é essa que a gente está construindo? Será que a gente enxerga o que Deus está querendo dizer? Será que a gente consegue compreender o filme da vida que está passando? Ou será que a gente vai ficar sempre se queixando e sempre atrás? Nós precisamos ter olhos de ver. E os olhos de ver não são os olhos do controle, da ansiedade, que tenta antecipar o futuro como se ele estivesse na nossa mão. Porque cada vez que você quiser isso e aquilo, você tem que perguntar como Garrincha: você já combinou com todo mundo? Para isso aí dar certo da sua vez? O presente é um presente. O agora é síntese de todas as determinações. Ou como disse maravilhosamente Gilberto Gil, o melhor lugar do mundo. Quem gosta de viajar fica pensando: puxa, onde é o melhor lugar do mundo, né? Onde é esse melhor lugar do mundo? Quem gosta das coisas espirituais quer saber quem é o grande mestre, quem é o grande livro que eu tenho para aprender. Gilberto Gil, numa música dele, falou assim: o melhor lugar do mundo é aqui e agora. O melhor mestre para você, quem será? Melhor mestre para você, eu não sei quem são, mas amanhã eles vão se apresentar na sua vida. Melhor mestre para de manhã vão ser as pessoas que vão comparecer na sua vida pela manhã. Os melhores mestres da tarde vão ser as pessoas que vão comparecer na sua vida à tarde, e à noite. Só que a gente está tão ansioso para achar o Rajneesh, achar o Krishnamurti, achar o Chico Xavier, que a gente não vai perceber a lição que vem através de uma mãe, de um irmão, a lição que vem através de um motorista de ônibus, de uma pessoa que te irrita no cinema. Nós não estamos preparados para isso, nós não temos olhos de ver. A vida passa e a gente não percebe o que Deus está querendo me dizer. Nós estamos próximos do final do ano, 31 de dezembro. Nós vamos fazer pedido também, né? Ah não, espírita não faz pedido. Não usa calcinha amarela para pegar dinheiro. Não usa calcinha cor-de-rosa. Ou cor-de-rosa ou vermelha, eu não sei bem qual é, para conseguir um amor. A gente não acredita nessas coisas, né? Pula 7 ondinhas, né? Então, que desejos você vai ter para ter um feliz ano novo? A música já fala: muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Mas e se as lições da tua vida vêm muitas através da doença? Como pedir saúde para dar e vender? Se os nossos desafios vêm principalmente correndo atrás do dinheiro, porque a gente não sabe o que fazer do tempo. A gente não sabe. Vocês já se pegaram vendo pessoas que se aposentaram e que foram definhando, porque não tem uma programação para o que fazer na aposentadoria? Domenico De Masi, um grande sociólogo italiano, fala que as sociedades e as humanidades se acostumaram a programar a vida para o trabalho, e agora tem que acostumar a se programar para o não trabalho. O que você vai fazer na sua aposentadoria? Como você vai investir o seu tempo? Nós precisamos aprender a ler Deus operando nas nossas vidas. Ler no cotidiano, ler nas coisas que acontecem no teu dia a dia. O teu mestre vai estar pronto para você amanhã. Será que você vai ouvir? Ou mais uma vez a gente vai falar: agora eu não posso, agora eu não posso, eu estou muito ocupado. E o teu mestre: ah, mas como é que, quem é esse meu mestre? Eu já falei. Os mestres são as pessoas que estão à tua volta,
pessoas, os fatos, o enredo das histórias que vão te salvar, que vão te iluminar, estão à tua volta. Afinal de contas, por que Jesus ensinava por parábolas? Perguntaram os discípulos. Por quê? As respostas são várias. Se você ler 10 vezes as parábolas de Jesus com intervalo de 1 ano para cada uma, você vai parecer que você lê 10 histórias diferentes, porque você mesmo vai amadurecendo e vai pegando às vezes cada coisa diferente ali. Mas eu quero dizer para vocês que Jesus ensinou por parábolas, porque aprendendo a interpretar e a assimilar o conteúdo espiritual das parábolas de Jesus, a gente treina para aprender a interpretar as parábolas de Deus. E as parábolas de Deus nas nossas vidas são específicas para cada um. Assim como quando você lê a parábola do filho pródigo, você vai entender quem é o filho que largou o pai para viver o prazer da vida. Quem é aquele outro que ficou com o pai, mas que queria cobrar, porque afinal de contas estava trabalhando ali do lado. Quem são essas coisas? Que lições a gente tira disso? Quando você está treinando para as parábolas de Jesus, você está se capacitando para entender as parábolas de Deus, que são aquelas que a gente falava antes. Que papel, que significado, que aprendizado as pessoas que estão à minha volta, o meu chefe, a minha mulher, meu marido, que lições essas pessoas e situações têm para me dar? Como me capacitar para isso? Kardec, quando foi teve essa oportunidade fantástica de conversar semanalmente com espíritos de luz. Era São Luís, era Santo Agostinho, o próprio Emmanuel está na codificação como um espírito protetor, Paulo de Tarso. Imagina se você pudesse conversar toda semana com esses espíritos de luz. E ele fez a pergunta que todos nós faríamos: escute, como é que eu faço? Qual é o melhor caminho para eu evoluir espiritualmente? E aí os espíritos deram uma resposta como eles gostavam de dar, aquelas respostas concisas. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Esse é o melhor caminho de evolução. Eu imagino que quando Kardec perguntou e teve essa resposta, deu esse silêncio assim, ó. Daí ele falou assim: bom, a gente admira muito essa máxima, conhece a ti mesmo, bacana, mas dá para dar uma receitinha mais fácil, assim, mais cotidiana, mais no dia a dia? Se fosse nos dias de hoje, ele falaria assim, tipo Ana Maria Braga, 2 xícaras de farinha, 1 colher de óleo. Não dá para dar uma coisa mais prática? E aí a questão número 919 é a primeira do conhece a ti mesmo, e a 919A é a resposta de Santo Agostinho, que é uma resposta longa, mas que Santo Agostinho fala assim: faça como eu fiz quando estive entre vós. Ao final de cada dia, passava em revista toda a minha manhã e tudo que eu fiz. Se eu prejudiquei alguém, se eu fiz mal a alguma situação, se eu tenho algo a reparar no dia seguinte, alguém a pedir perdão, todo dia façam isso, disse Santo Agostinho. Mas façam mais, façam mais. Não revisem apenas se fez algum mal. Pergunte para si mesmo: será que você teve algum bem que você poderia fazer e não fez? E assim, decodificando, lendo, se alfabetizando de dia a dia, Santo Agostinho deu a sua receita de iluminação. Aprendam com o cotidiano, aprendam com a vida, olhem para si mesmo e para as coisas à sua volta. Perguntem para si mesmo quais são as lições, como eu estou hoje, será que eu estou em boas condições de falar bem? Que intenções eu tenho? Essa investigação, ela é cotidiana, ela é preciosa e ela é recomendada por todos os grandes sábios. Jesus, quando foi perguntado do de comer e o de vestir, ele falou assim:
de uma maneira inesquecível: olhai os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, tem uma veste tão bonita quanto os lírios do campo. Olhai os passarinhos que, apesar de serem seres insignificantes, que hoje estão e amanhã não estão, nunca lhes falta de comer. E vocês, que são os seres mais elevados da criação, estão preocupados com o de vestir e de comer? Buscai antes o reino dos céus, e tudo mais vos será acrescentado. Porque a cada dia basta o seu dia. Está lá no Evangelho. E a gente no futuro, e a gente no passado, e a gente brigando com a vida, sempre reclamando da vida. Dá para mudar? Será que a gente se propõe a perceber o nosso problema e falar assim: Deus está falando comigo através dos fatos, não do que eu penso dos fatos, porque o passado não é um fato, o passado é uma lembrança, e a lembrança é uma versão dos fatos. Se você falar com um irmão teu de uma coisa que aconteceu na família, ele vai falar: não foi assim não, ele dá outra versão. O futuro é uma possibilidade, e você fica se agarrando no futuro e no passado e não enxerga o que está passando, o presente de Deus para a tua vida. Que a gente consiga se abrir para esse dia a dia. No Zen budismo eles falam: existe uma atitude perfeita para cada momento. Se você estiver disponível para essa perfeição, as coisas vão fluir, o bem vai acontecer e você vai aprender com a vida. Estamos dispostos? Carlos Rubens Pastorinho. Quem chegou numa casa espírita conhece as mensagens de Chico e Emmanuel, Chico e André Luiz, também para observar o dia a dia. Nós precisamos ter olhos de ver, nós precisamos ter ouvidos de ouvir, porque o mestre está em sala de aula e os alunos que tiverem mínimo discernimento precisam prestar atenção. Muito boa noite.